agradecer o espaço que o Pai Ari nos dá hoje para fazer essa palestra aqui na Casa Zé Pinito. E a gente vai tentar aqui esclarecer alguns pontos, né, na pauta sobre a religião, sobre a Umbanda, vamos comentar, e também esclarecer sobre os direitos e deveres que nós temos como cidadãos, certo? Na visão só religiosa, nós temos que ter nossas obrigações, sim, certo? E então, o que acontece? Vamos abrir aqui a pauta, falando sobre a Umbanda, depois sobre os direitos que nós temos, sobre os nossos deveres que nós temos a cumprir, como nós temos deveres dentro das tendas, nós temos deveres também com os nossos vizinhos, com aqueles que nos procuram, com os filhos que adentram dentro da casa. E eu queria deixar a palavra com o Pai Ari que ele falasse alguma coisa aí. Bom, gente, eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes, né, desses acontecimentos aqui em casa. Hoje não vê muita gente, é a primeira, só de início, mas eu espero que nas próximas venham mais gente. Eu espero que todo o povo, todo o meu ciclo de amizade, meus irmãos de santo, alguns filhos de santo afastados que não estão, que se integrem, que vamos entrar em conjunto para participar desse projeto, que eu acho que é um projeto que vale a pena a gente investir, vale a pena a gente participar. Quero deixar registrada a presença aqui da mãe Diana, da mãe Didiane, do pai Marcos, certo? Também vai fazer uma fala, e do filho, certo? A nossa palestra falando sobre a Umbanda, né? A Umbanda é uma religião totalmente brasileira, certo? Nós não temos dentro da Umbanda início de doutrina afro, nós temos manifestação dentro da doutrina de entidades, que se chama a doutrina traçada. É aquela onde há manifestação de outras entidades de não origem brasileira. No caso, os turcos, os ciganos, os próprios africanos. Nós temos o nosso Nagô, que tem certa ramificação afro, mas que nasceram maioria no Brasil, certo? Que nem Pai Luís, Mãe Maria, certo? E viveram dentro da senzala, foi no Brasil, não foi na África não, certo? A Umbanda, ela parte de 3 bandas, 7 linhas: força, inocência, sabedoria. Caboclo, Zerê e Preto Velho. São as 3 bandas de Umbanda. 7 linhas: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Iorimá, corrente Preto Velho, Iori, a corrente Cosme Damião e só. O resto são ramificações de corrente, certo? O pessoal tem um velho tabu de misturar muito Umbanda com Candomblé. Os cultos não se fundem, são totalmente diferentes. A Umbanda tem uma origem dentro da sua doutrina diferente completamente da doutrina do culto do Candomblé, no caso do Gueto, do Jejo, até do próprio Angola, que o Angola já mistura um pouco do caboclo, mas eles, não somos nós somos umbandistas, é diferenciado. A gente passou assim a fazer afirmações, não imitando a doutrina do Candomblé, mas passamos a fazer afirmações nas quais não existia dentro da Umbanda, certo? E nem a comieira não existia, todo mundo sabe, mas tinha tom e morão dentro da Umbanda, o famoso morão, né? Isso seriam os pontos de confirmação de uma casa e ligado ao pai de santo, que é a obrigação dele quando você é consagrado, você está hábito a fazê-lo, certo? Não precisa mais sua mãe de santo ou seu pai de santo vir fazer por você, porque assim você não está preparado, né? Então, é ligado ao pai de santo e ao dono da sua casa espiritual. Isso aqui é um tom que eu acho que o pessoal também tem até um medo, os pais de santo, de falar o que é um tombo, o que é um... Mas isso não existe. Porque isso é a doutrina, é a origem da religião. Como você vai fazer um trabalho para isso,
ou X dentro da situação, isso aí já é diferente. Acabou que se manifesta, ele passa uma relação de materiais a qual ele vai precisar, porque é um determinado trabalho X ou Y que você vai executar, aí fica o problema seu e da pessoa que está pedindo para que você faça o trabalho. Claro que vai ser dentro da doutrina, tudo bem. Você vai ter que fazer dentro da sua ordenança da sua casa, primeiro pedindo permissão ao dono espiritual da sua casa, confirmando ele. A mesma coisa eu creio que em toda gira. Fica sem sentido que você faça uma festa do seu Oxóssi e não veja o dono da sua casa, antes de tudo. O Exu de Umbanda é uma serventia do caboclo. O Exu de Umbanda não come cortado. Não existe matança na Umbanda. Umbanda, uma religião, magia branca. Um bandista passou lá, Umbanda que manda lá fora. Concorda? E ficaria sem sentido as duas linhas, elas dentro da mesma doutrina, automaticamente elas se chocariam. Havia um choque de corrente. Certo? Então jamais você poderia chegar a um certo objetivo aonde manifestar o Exu na frente do caboclo, se o dono da tua casa é o caboclo e a serventia dele é o Exu. Entendeu? Você entendeu? Então o que acontece é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu vou deixar a palavra para falar com você, alguma dúvida, Pai Marcos, tá entendendo? Eu tento aqui esclarecer o conhecimento que eu tenho, a orientação que eu tenho, tanto material o quanto espiritual, certo? Eu não estou aqui ganhando nada, eu estou aqui em torno da religião em si, e como eu estou para eles, eu espero que eles mesmos me ajudem, certo? Nunca deixo me perder de uma fala, e nem das orientações que tem para passar para vocês. Que isso vem engrandecer cada dia a religião, certo? A outra pauta seria a não discriminação religiosa, certo? Porque a discriminação religiosa muitas vezes parte da gente mesmo. Você é um budista, você tem um filho budista, e ao ele sair da sua própria tenda, às vezes lá fora, nega a sua própria religião. Nega a sua origem. A sua origem, certo? Aí o que acontece? Nós temos que combater, nós temos que ser, na realidade, encarar o que nós somos e fazemos e gostamos dentro do nosso segmento, dentro da nossa doutrina. Nós temos que trabalhar em orientar os vizinhos o que é a religião, que nós não somos satanistas. Nós estamos aqui para parar qualquer um que procure na hora que precisa para fazer uma caridade. Certo? Tanto faz ser o evangélico, como o católico, certo? Como o espírita, kardecista, como qualquer outro segmento religioso. Na hora de chegar, a gente tem que abraçar. Certo? Seus vizinhos. Mas para isso, a gente mesmo tem que buscar orientar aqueles que são leigos a respeito do nosso segmento. Porque eles não sabem o que nós praticamos aqui. Por isso que às vezes nós taxamos de uma coisa, de outra, que nós não somos de maneira alguma isso. Certo? Eu vou deixar aqui a respeito dos nossos direitos e deveres. Certo? Nós temos no Código Penal Brasileiro, do artigo 20, certo? Decreto-Lei 2848/40, esse decreto-lei do dia 7 de dezembro de 1940. E muito, eu tenho certeza que muito bandista desconhece o mesmo. Essa lei é sobre a perturbação e violação a qualquer culto religioso. Você nem pode perturbar o culto do seu vizinho, nem ele pode perturbar o seu. Certo? Acontece muito em tendas por aí, a pessoa está dentro de uma baia, a pessoa joga uma pedra, bate no portão. Então, se enquadra exatamente dentro desta lei. Então, quando você tem conhecimento da mesma, não precisa você entrar em atrito com o seu vizinho, com aquele que vem bater no seu portão. Apenas você se dirige à delegacia e procura seus direitos. Certo? Outra coisa, a Umbanda, como eu acabei de dizer, que é de origem totalmente brasileira,
e foi sancionada agora, em 2012, como a única religião brasileira, certo? Certo? Lei número 12.644, de 16 de maio de 2012, certo? O presidente Dilma sancionou a lei, certo? E ficou assim: o presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta em seu sancionar a seguinte lei. Artigo 1. Institui o Dia da Umbanda, que será comemorado anualmente em 15 de novembro. É a data correta. O Dia da Umbanda é 15 de novembro, não é 15 de agosto. 15 de agosto o pessoal fizeram esse rito numa festa de Iemanjá, a qual muitas vezes não sou contrário a ato de ninguém dentro da Umbanda, tudo que vem enriquecer melhor e que vem degredir pior, certo? Mas o que acontece muitas vezes é que quando se expõe, não está se expondo só você, está se expondo a religião de modo geral. Quando sai uma matéria negativa, está negredindo o nome de todo mundo, não é só uma maldição, não é só uma maldição. Então, por isso, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que pensar no grupo, em todos que são praticantes. Vai fazer uma festa? Vai. Tudo bem. Divulgue. Vá para o rádio, para a televisão, panflete no dia, falando o que vocês estão fazendo ali. Porque fica sem sentido aos olhos daqueles leigos que passam lá. Aos olhos do que vocês vão expor, que vocês estão na rua. Né? Porque para mim o correto seria você fazer sua festa de Iemanjá dentro da sua casa, aonde você tem a força da afirmação, aonde você está guardado, na rua você está merecendo de tudo. Certo? Às vezes você leva o bom e está com o que não presta. Assim, a festa de Iemanjá caiu assim, por causa do sincretismo entre Nossa Senhora da Conceição com Iemanjá. Né? Aí, dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção, onde os católicos fazem aquela procissão em homenagem, vão até a catedral e voltam até a matriz, né, para celebrar a missa. Então, os umbandistas fizeram o quê? Para homenagear a Rainha do Mar, foram até o mar, né, levar os tambores para cantar, saudar, levar presentes. Foi aí aonde veio, por causa da festa de Iemanjá, o sincretismo entre Nossa Senhora da Assunção com Iemanjá. Correto, eu concordo. Agora, o que eu discordo e estou falando, o que falta é exatamente o que você acabou de fazer. É esclarecer aos olhos do leigo o que ele não sabe que nós estamos praticando na beira da praia. É a falta de respeito também com alguns adeptos da nossa própria religião, não é? Onde vão para a praia, no intuito, assim, em vez de ir para homenagear, para prestigiar, respeitar, não, já vão no intuito de beber, no intuito de mangada do povo que estão ali, né? Se os de fora vê que os próprios de dentro fazem, aí o que eles fazem? Se os de dentro fazem, por que eu não posso fazer? Achando direito. Né? Verdade. O que acontece é o seguinte, eu acabei de falar que a Umbanda é uma religião de todos, não só de um. Não existe Umbanda para um, para todos. Então, quando você fala de um fulano, pai de santo, ou um ciclano, ou do filho, ou seja de quem for, você está falando de você mesmo. Certo? Agora, o que eu quis falar e deixar bem especificado é porque nós não vamos lá só para um bandista, a gente vai se expor ao público, ao católico, ao evangélico, certo? A todas as pessoas que ali vão estar e passar. Então, como vai acontecer isso? E vocês vão trabalhar, vão incorporar, vão chamar entidades, a obrigação das entidades é vir se manifestar. E a de vocês é passar para o leigo o que está acontecendo ali. Para que a gente não tenha o papel de ridículo, em vez de você estar pensando que está fazendo obrigação, os olhos negativos do povo estão lá. Por isso que eu acabei de citar, às vezes você leva com boa intenção, oferendas e tudo, mas traz o que não presta porque você levou uma religião a qual até hoje nós somos taxados como satanistas, como os demônios, bruxos,
certo? E o pessoal não vê o lado, porque nós, até agora, creio que as entidades não procuraram expandir e nem expor esse assunto, o qual a gente faz de caridade em tua casa, o qual a gente faz uma festa de Cosme e Damião, e toda a comunidade vizinha participa. Ao qual a gente faz uma festa, todo mundo participa, vem o católico, vem o evangélico, vem quem for e come dentro dela. Aonde a gente faz a caridade, quem se tiver um doente, eu tenho certeza que você é muito santo, ele é pai santo, ele é mãe santo, você vai até a casa dele. Certo? Rezar, fazer uma caridade, leva um banho de ervas, deixa uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de força. Certo? Então, é exatamente isso que eu quero deixar aqui, Tito, que jamais se negride o nome de um Pai de Santo, se negride o nome da religião toda. Quando você vê um que esteja querendo dar um deslize, cometendo alguma coisa errada, chame particular para lá, oriente, ajude, porque todo mundo tem seus erros. Mas a gente vive de erros e acertos. Então, exatamente eu estou aqui me expondo, eu estou aqui, não estou com interesse financeiro em nada, não, nem político, eu estou aqui, o meu único intuito é zelar e prezar a religião de todos, não de um, ou do pai fulano, ou do pai ciclano, todos, porque a Umbanda é uma só, não foi feita para uma pessoa. Nós não temos uma seita, temos uma religião que temos muito que se aprender dentro dela, certo? A nossa doutrina tem tanto que se deixar e se aprender, que muitas religiões adversas do que falam da gente, se tornam uma castilha um pano único, certo? Então, cada um no seu cada um, nós não temos, talvez vai ser até uma polêmica postar na internet isso, obrigação nenhuma de estar se ajoelhando em Pai de Santo Candomblé, certo? Porque a doutrina dele, você tem um débito eterno com aquele que lhe ajudou, que lhe apoiou, que lhe ensinou como praticar a doutrina. Porque então, até dali diante, dentro do seu dom mediúnico, é que você vai seguir sua vida espiritual dentro da doutrina de Umbanda com a própria manifestação das suas entidades, dizendo o que eles querem na sua cabeça. Não é na cabeça da sua mãe santa. A cabeça da sua mãe santa ela vai lhe preparar até um certo ponto. Certo? E dali em diante, a sua vida espiritual é você que vai tomar de conta. É o seu caboclo que vai dizer como é que você vai tomar a sua casa, aonde é que ele quer uma imagem, ele vai lhe orientar, você vai entrar em obrigação dentro da sua tenda, vai pedir a ele que diga como é que é, qual é o dia melhor. Nós temos que abordar vários temas dentro da religião, ao qual estão sendo esquecidos. Nós trabalhamos sim muito com as forças da natureza, com a lua, com o mar, com o sol, como nós temos as estrelas, como ela acabou de citar, nós temos ervas masculinas, ervas femininas. Ervas quentes, ervas frias. Certo? Então nós temos encruzilhada macho, encruzilhada fêmea. Temos vários pontos que a gente pode abordar e engrandecer o conhecimento do culto, da doutrina em si. Não é mudar a maneira de ninguém trabalhar. O médium que anda, ele bate o pé é um chakra mediúnico. Ele vai morrer daquele jeito, a sua incorporação é um jeito, a minha é outra, a da mãe de santo é outra, o pai de santo é outra. E aquele que não anda, como eu já presenciei, bate a mão, né? Que é outro chakra mediúnico. Interessante, né? E o caboclo se manifesta do mesmo jeito. Entendeu? Porque ele vem exatamente no dom mediúnico e corporativo. Então a gente zelando e confiando na religião e no caboclo, eu tenho certeza que sempre vai lhe ajudar e vai lhe orientar para que você sempre tenha um caminho melhor dentro da religião e fora dela. Caboclo não dá emprego a ninguém, que ele não tem firma não. Mas ele orienta, ele dá um banho de alimento de caminho. Dá um caminho, né? Caboclo pode fazer que tua esposa pode fazer, não.
mas ele faz uma afirmação para que dê certo, certo? Ele procura te orientar, ele procura te dizer, não, vá, converse, que eu estou com você, eu vou lhe ajudar, vamos fazer uma afirmação. E você às vezes está numa situação totalmente contrária da que vai acontecer, e você muda, e ela muda que vocês conseguiram. Ótimo, né? Então, engrandeceu o caboclo, engrandeceu você, porque conseguiu se conciliar com a sua esposa, e a religião em todo. A religião é só como eu acabei de citar. Quando nós vencemos o trabalho, ótimo para a religião, ótimo para o caboclo. Ótimo, Carlos. Evoluiu. O ponto de evolução espiritual para ele maior. Né? A evolução, eles buscam evolução e nós buscamos conhecimento, a prática da religião, a prática do que eles traziam quando matéria que nem a gente. Porque muitos se encantaram, sim, estão encantadinhos, mas muitos foram encarnados e desencarnados que nem a gente. Tiveram passagem aqui. Alguns, como você citou, né? Muitos. Muitos que eu estou falando. E então o que acontece? Zero você tem. Quando você dá as costas, eles dão também. Não adianta você ser um bandista só da boca para fora. Não adianta você ser um bandista de farda de guia no pescoço bonita. Ai, que a minha farda está mais bonita do que a do fulano do ciclano. Ai, que a minha guia está muito bonita. Não. Você tem que ser um bandista de sangue e coração. Como diz, de corpo E alma. A nossa religião, a nossa Umbanda, nosso templo, o nosso terreiro, somos nós. O meu corpo é o meu terreiro, é onde o meu caboclo faz a morada, onde ele vem para dar a mensagem, para dar a cura, o esclarecimento. Muitos dizem assim, você é evangélica, ou você é crente, ou você é católica. Eu digo, eu sou evangélica porque eu prego o evangelho da minha Umbanda. E eu sou crente porque eu acredito naquilo que eu prego. Então existe muito assim a diferença. Quando o povo diz o que é a Umbanda, união de todas as bandas, a união é paz, a união é amor, é humildade e simplicidade. Um pai de santo para chegar num patamar, até chegar assim, um certo grau de espiritualidade, até mesmo vai começar no médio desenvolvente, ele tem que primeiro ser humilde, ser simples, saber dizer sim, saber dizer não. Porque não adianta arrogância, não adianta, como o Chico acabou de dizer, só porque tem uma farda bonita, uma conta bonita, vai ser melhor do que os outros. Não. Porque o caboclo, quando ele vem, ele não quer saber se a roupa é chique, se a roupa é cara ou se a roupa é barata. Ele vem descalço, para provar a humildade que ele tem. Aproveitando as palavras do Santo, eu queria dizer para vocês que muita gente, e principalmente hoje em dia, a gente vê consagrações precoces, certo? Aquele médico que entrou com 1 ano, 2 anos, que disse que vem de outra casa, vem do fulano, do ciclano, e os pais de santo, às vezes com medo de perder um filho, para ter mais um filho consagrado, vão e consagram. Mas não é bem assim. Eu creio que tudo tem um caminho, um estudo e um conhecimento. Certo? Sei lá dentro da sua casa, pai ou mãe de santo, que está nos ouvindo agora, que vai ser postado na internet, certo? O que acontece? Conheça o médico, ajude, prepare. Se ele já tomou a obrigação ali, foi lá naquela tenda. A Umbanda é uma só, mas os preceitos de casa para casa mudam, né? As obrigações. Então comece tudo de novo, do zero, até que ele tenha um conhecimento para que ele possa ter uma responsabilidade dentro da religião. Porque quando você toma um cargo de mãe ou pai de santo, você vai ter uma responsabilidade a cumprir, que é levar o nome da religião em frente. E se você não souber nada, e se você não tiver conhecimento, como é que você vai fazer? Certo? Bem, então eu quero deixar aqui algumas coisas da nossa pauta dita, certo? Com algum significado, como da palavra Umbanda,
que significa conjunto das leis de Deus, certo? A palavra saravá, que significa força que movimenta a natureza, certo? Os chakras mediúnicos, que são muito importantes para as nossas obrigações dentro das tendas, né? E temos o orelha acima da cabeça, temos as palmas das mãos, os seios, o imbigo, os órgãos sexuais, certo? Os solados dos pés, certo? A formação da Umbanda, eu já relatei que são 3 bandas e 7 linhas, certo? O início da Umbanda, que muita gente desconhece, que partiu do médium chamado Zé Moraes, a Umbanda já tem mais de 100 anos. Vai fazer 108 anos agora em novembro. Vai fazer 108 anos em novembro, né? E o que acontece? Para que nós possamos existir, como você, pai Ari, como a mãe Diana, como o pai Marcos, nós temos que prezar o quê? Nossas origens, certo? Nós prezando nossas origens e não esquecendo das mesmas, nós vamos dar continuidade a elas e vamos mostrar onde a gente veio. É como se fosse seu pai e sua mãe carnal. Você nunca vai mudar elas. Você vai morrer sendo os mesmos. Então a religião em si não se muda. Ninguém vai mudar a doutrina, ninguém muda a origem. Muitas vezes não há manifestação porque você muda dentro do seu rito o ato a qual não tem permissão e nem como se invocar dentro do que você quer. Porque você foge do rito umbanda, foge da doutrina. E como é que o caboclo se manifesta se ele vive sob ordenança a outros? Né? Então, exatamente esse é o intuito de eu estar aqui. A gente traz o nome da associação também, que é a Associação do Amigo Umbandista, que a gente sempre tentou ajudar, a gente sempre tenta fazer esse tipo de trabalho, não preconceito, conscientização sobre a doutrina espiritual de Umbanda, divisão da mesma, que hoje está havendo uma grande confusão com a Umbanda Candomblé e Candomblé Umbanda, porque muitos filhos de Umbanda ramificaram com o Candomblé, certo? E hoje nós temos mais umbandista dentro dos barracões de Candomblé do que candomblésista de origem. Né? Aquele que nasce dentro do barracão mesmo. Se você for contar no dedo, são pouquíssimos. Né? Então nós temos muito umbandista, mas vocês umbandistas, vocês saem e vocês deixam as obrigações do Candomblé lá para dentro do barracão. Está entendendo? Nós umbandistas. E as nossas obrigações não se fundem, são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Outras oportunidades que eu vim aqui, espero que a gente consiga concentrar mais pessoas, o número de pessoas. Se tiver uma só, 2 só pessoas, a qual nós abordamos assuntos e tentamos orientar, eu tenho certeza que esse assunto vai ramificar por todo o campo. E o intuito é esse, é orientar sobre os direitos e deveres e tudo que a gente puder ajudar e tudo que eu tiver de conhecimento dentro da religião, com certeza estarei passando, trocando ideia, valorizando, trocando conhecimento, porque nós não somos mais do que ninguém. Sempre saia em busca de mais conhecimento, certo? Porque sábios são aqueles que buscam, e ignorante é aqueles que acham que estão certos. O sábio, ele sempre tem dúvida de alguma coisa, porque ele sempre procura saber mais. Exatamente. Depois eu vou deixar a palavra agora para algum de vocês que queiram falar. Como eu disse, gente, eu acho assim, na minha opinião, o conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais a gente puder se aprofundar dentro da religião, é bom pra gente, entendeu? Porque é o que a gente vê, entendeu? Pessoas que começaram, vou dizer, eu vou falar assim, que eu comecei hoje, mas pai Ari, eu me considero uma pessoa não rica em conhecimento, que eu comecei agora, estou aprendendo agora, mas eu sou uma pessoa interessada, que eu sou esforçada, que eu leio, que eu vou procurar, que eu escuto dos mais velhos, eu escuto muito a opinião dos mais velhos, entendeu? E eu acho que um umbandista é esse.
né? Que procura saber aonde tem, entendeu? Conhecimento com os irmãos, aceitam a opinião. Críticas, tem que ser críticas construtivas, porque geralmente a gente umbandista, recebe muita crítica, mas é crítica para derrubar a gente, não construtiva. Aí não chega uma pessoa pra gente, pare, olha, na sua casa aconteceu isso. Tente melhorar, porque é melhor por causa disso, entendeu? Não é tentar colocar a gente no caminho certo. Não, chega nos cantos falando mal, mas isso a gente tem que relevar, tem que fazer o papel da gente como autoridade, como sacerdote religioso, né? Conduzir a religião, levar, como ele chama, levantar a bandeira, levar para frente sem confusão, sem trazer discórdia nenhum da frente da religião, até porque a religião não tem culpa, né? Não. Infelizmente a religião não tem culpa de alguns adeptos não realmente cumprir o que a religião pede. Vai? Vocês vai. Pronto. Assim, agradecendo, né, tudo hoje. Foi rica a nossa reunião, né? Rica de conhecimentos, né? Aprendemos um pouco mais. Espero que possamos ter várias outras e que mais pessoas se reúnam com a gente, né? Que venham no mesmo intuito de pegar a nossa umbanda, a nossa bandeira, levar adiante e botar no peito mesmo e dizer: eu sou umbandista, eu pratico o bem, eu sou a caridade, a humildade e a simplicidade. Fala mal, todo mundo fala. Falam mal dos crentes, falam mal dos evangélicos, falam mal dos católicos e por aí vai. O que seria de um ser humano se não tivesse alguém que falasse dele? Ele não existiria, ele era morto. Né? Então, o que eu tenho a dizer é isso. Né? Vamos levar adiante, vamos procurar conhecer cada vez mais, né? Conhecer mais a nossa religião, conhecer mais o nosso amigo, o nosso outro que está do nosso lado, um filho que chega à nossa porta, bateu na porta, deixa entrar. Ele é errado, naquela casa ele fez isso, ele fez aquilo, mas todo ser humano tem o direito a uma chance de se corrigir. O mundo, ele veio para todos. E a nossa Umbanda é para todos, não para alguns. Bem, assim, para os que não me conhecem, eu sou mãe de Jane, né? E agradeço a presença do pai do Chico Monte, pai Ari, pai Marcos e os demais, né? Mãe Diana também está aqui, os que estão presentes. E uma pessoa também especial, gente, que está por detrás, né? Que é o nosso Gabrielzinho. Prazer, eu sou o pai Marcos, filho da Boca Deus Refinante das Almas. A palestra foi feita. A próxima palestra vai ser feita na minha residência, que é a Uniflor, 569, Bom Jardim. É a casa de Caboclo Zé Plinda, regida por Inda Soledade. Bem, gente, eu sou a Adriana, agradeço, né? Gostei muito da palestra, que não seja a primeira, mas de várias. Eu sou irmã de santo do pai Ari e agradeço. Eu queria aqui fazer as considerações finais, agradecer a todos que fizeram presente, certo? Como eu já relatei, o nosso intuito é de engrandecer cada vez mais a religião, levando orientação sobre a sua doutrina e mostrando para vocês que Umbanda, Candomblé, certo? Para que nós, exatamente, praticantes de Umbanda, conseguimos fazer a nossa doutrina de maneira totalmente correta, sem misturar com nenhuma outra, porque nós somos umbandistas, certo? E todas as religiões têm seus erros e acertos, como eu já citei, né? Eu creio que Deus não escolhe seus filhos por sua religião, mas sim pelo seu coração, certo? E todas as religiões têm seus erros. E quando vocês for olhar o erro da nossa, vocês corrigem primeiro o erro de vocês, certo? Porque a gente tem procurado se aperfeiçoar, a gente tem procurado expandir, a gente tem procurado crescer nesse intuito, certo? Eu agradeço, bom dia para todos e muito obrigado.